No Brasil, já tivemos ritmos que fizeram sucesso em um determinado momento, varreram o país e foram substituídos por outro. Mas qual o motivo deste fenômeno acontecer? Qual a intenção de exaltar um projeto, exaltar uma música, dizer que é o som do momento? Existe uma indústria musical por trás disso, dizendo quem faz sucesso, como ele funciona? Pensando nisso, o Rede Cabeças se propõe a fazer um resgate cultural, analisar a história e o mercado musical na tentativa de descobrir quem dita o sucesso. Eu estou aqui com o Rodrigo Salvador, produtor de eventos. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, boa tarde. Tudo bem. Professor Marcelo, de Publicidade e Propaganda aqui da UX. Tudo bom? bem. Tudo bem, professor. Também estou aqui com o Jonas Gustins, que é criador de um selo, né? A gente fala mais sobre este selo. Também o Jean Carlos, que é diretor de uma gravadora. Tudo bom, Jean? Tudo bem, Ronaldo. E o professor Fernando Halber, professor de música aqui da UX. Tudo bem. Sejam todos muito bem-vindos. Jean Carlos, quais os estilos musicais que a tua gravadora trabalha e como tu vê o mercado de trabalho hoje? Hoje, basicamente, o estilo regional, que é aquele que ainda permanece com saúde no mercado, para a gente poder colocá-lo à disposição do público, né? Nós tivemos, durante 20 anos, vamos dizer assim, há 20 anos atrás, nós tínhamos outros estilos que eram muito fortes no sul do país, como pop rock. E nessa esteira veio Bideobaldi, acústicos e valvulados, mas essas bandas acabaram, com o decorrer do tempo, perdendo um pouquinho do seu volume de trabalho e a gente acabou restringindo ao regional, que é aquilo que o público ainda consome com certa força. E existe alguma explicação para essa perda de volume de trabalho? Existem algumas variáveis que acabaram acontecendo durante o tempo, né? Principalmente a forma como se consome música hoje. Mudou muito. Uma vez nós tínhamos produtos físicos que eram vendidos de uma forma muito larga em lojas especializadas e hoje não. Hoje o consumo ele acabou virando basicamente virtual. Jonas, você tem um selo, né? Também trabalha um pouco disso, do virtual. Tirar um pouco do físico, CD físico. Conta um pouco dessa diferença do selo e da gravadora. Bom, acho que o selo a gente consegue determinar assim um estilo de música assim de repente com mais nichado, assim a gente trabalha basicamente com rock alternativo, alguma coisa de folk assim e bastante a nova psicodelia assim o pessoal revisitou assim um pouco isso, né, nesses últimos 3 anos assim. Então a gente acabou sendo encaixado assim como um selo que lança esses artistas assim, mas e também exatamente a gente pegou essa fase assim de final de 2013 e já o consumo de música era completamente digital, né? Mas a gente fez algumas brincadeiras assim, lançou tipo fita cassete, 30 cópias e a gente fez lançamento em vinil também, que é um determinado nicho, um público que ainda tem esse fetiche, assim, esse consumo por esse material, assim, mas não é uma fonte de renda gigantesca. Mas é na contramão do que a massa está consumindo hoje, Jonas. Exatamente, a gente fala com um público ali, né, uma rede determinada e movimenta basicamente graças à internet e à distribuição digital que a gente faz com os agregadores, e é isso, né? O YouTube é muito forte, clipes. E para mim, assim, o selo acabou virando muito mais uma produtora, assim, porque a forma que a gente viu de fazer realmente a distribuição da nossa música era fazer shows, né? Então, a gente tem que procurar alternativas. E a gente começou a pesquisar, e a gente faz parte de uma rede, assim, da música independente no Brasil que tem festivais, então a gente tenta levar esses artistas que a gente lança para determinados festivais. Assim. A média de público desses festivais, Jonas? Olha, o Bananada, que é em Goiânia, capital do sertanejo, é o maior, assim, ele acontece durante a semana inteira e no final de semana ele concentra num espaço lá, que é o Centro Cultural Oscar Niemeyer, ele chega a movimentar, acho que umas 30 mil pessoas, assim. Pois é, Marcelo, então a gente pode analisar que o público em massa também, mas às vezes não aparece tanto.
Que a gente está muito acostumado a consumir as coisas que são mais acessíveis, né? Aquilo que está no chamado mainstream. E a gente vê que existem consumos e são paralelos. Às vezes a pessoa pode gostar do pop, mas também consome alternativo, mas ele não tem o destaque na mídia como gostaria ou como talvez tivesse que ser. Né? Há um capital envolvido aí de investimento, então provavelmente assim o que a gente vê em destaque, né, teve todo um processo de divulgação, teve todo um processo de marketing para que acontecesse, né, e virasse um sucesso. Investimento financeiro também. Certamente, certamente. Até hoje nas redes sociais, né, se a gente migrar para o campo digital, até aí nesses passos a gente tem que ter investimento. Né? A questão do compartilhamento orgânico, né? Que é aquele compartilhamento que é feito natural, curtam aí tal coisa, isso já não funciona mais. Né? Os filtros que existem hoje nas redes sociais privilegiam quem investe, quem compra o espaço. Por trás de um grande ídolo, de uma grande história musical, tem toda uma história de investimento, de marketing, de publicidade. Sim, normalmente quando a gente vê um artista, né, não importa se é da música ou do cinema, enfim, é uma empresa. Né? É uma empresa, tem relações públicas, tem empresários, né, tem as gravadoras, tem os selos, enfim, ou os estúdios, e essa máquina, né, é que define qual é o sucesso. Professor Fernando, o artista é só o último processo nessa escala. Tem toda, então, uma indústria por trás. Exato. Enfim, então, dentro da cultura de massa, eu estava escutando, né, um pouco, eu acho, primeiro, que a gente está num período de transição, porque, no fundo, acho que a cultura de massa ela está perdendo um pouco de força, enfim, com a internet, né, com outros processos, só que, ao longo desse processo, a gente tem uma certa concentração. Então, assim, a cultura de massa, talvez hoje ela já não seja tão importante, mas ela está cada vez mais reduzida. A gente viu o que aconteceu com a internet. Enfim, a internet começou muito descentralizada, depois esses provedores, eles reproduziram, né, os modelos de concentração. Então, a gente tem o conteúdo livre, né, a gente publicar, só que justamente, né, tem todos esses filtros. Então, acho que a gente ainda está num período de transição, mas eu acredito que tem um apelo mais individualista, isso em vários setores da sociedade, até na comida, ninguém mais quer comida industrializada, assim, e a revolução tecnológica permite também isso, né, que as coisas fiquem mais personalizadas, né? E, por outro lado, a questão do artista que tu falou, nessa grande indústria cultural, exato, tem todo esse lado dos ghostwriters, que, enfim, é uma coisa que muito pouca gente fala, mas, na verdade, se a gente for pegar Britney Spears, Maroon 5, NSYNC, Backstreet Boys, a lista, assim, dos 20 conjuntos, a gente chega, no final, a 3, 4 compositores. Enfim, eles que assinam, basicamente, né, todas as músicas, ou a maior parte das músicas desses conjuntos, e que, enfim, que são formatados de acordo com pesquisas de opinião, de acordo com todos, né, enfim, todo, né, um trabalho muito profissional, né, que existe desse lado. Então tem essas pontas, do lado talvez essa cultura de massa cada vez mais especializada, mas também, por outro lado, uma parte muito vibrante de nichos, de comunidades individuais que estão se deslocando para a internet, mesmo contra esses filtros todos, né, que existem. Rodrigo, hoje os shows, eles não são só espetáculos musicais, eles são espetáculos visuais, sonoros, tem toda uma estrutura ali para o artista, né, cenários. Como que tu que trabalha com isso, vê esse lado? Isso é o principal hoje dos shows, né? Não é só o cantor, ele tem uma estrutura de painel de LED, de iluminação que ele pede, o que agrega muito o show dele, né? Falando um pouco sobre os nichos, a gente percebe muito hoje essa divisão por idades também, né? Então a gente tem um público mais novo que consome um tipo de música, um público idade intermediária, outro consome outro tipo, mais idade avançada, outro tipo. E complementando o que o professor falou, a gente fala hoje de investimento, tem muitos músicos que são consagrados que apadrinham pessoas novas. E esse apadrinhamento, com o investimento que eles têm hoje para dar, eles conseguem fazer com que essas pessoas mais novas consigam atingir o sucesso rapidamente também. Perfeito. A nossa equipe de reportagens foi ver uma dupla sertaneja, ou do sertanejo universitário, como a gente conhece hoje. A gente confere agora.
começou a gravar alguns vídeos para a internet, assim, de brincadeira, assim, a gente montou até uma página lá que era para vídeos. Só que daí a gente começou a gostar da resposta do público. Como dupla, a gente está há 3 anos trabalhando no trabalho, né, como dupla sertaneja, também envolvendo outros estilos. O nosso estilo, o principal é o sertanejo, mas a gente sempre busca trazer o que está na mídia, né? Se tiver um funk estourado, vamos ter que colocar no repertório. Ou também o reggaeton, por exemplo, como o Despacito, tem que estar no repertório, né? Porque a gente precisa agradar o público no nosso meio, né? Então, o que o público gosta, a gente faz. Se toca mais de 10 vezes por dia a música na rádio, a gente já sabe que é o que o público está gostando, é o que está pedindo. O investidor é muito importante na carreira de qualquer músico, qualquer artista. Se estiver tocando toda hora na rádio, se estiver toda hora na mídia, não tem como não fazer sucesso. O sucesso do sertanejo se dá por tanto tempo, que já está há algum tempo, que ele é muito versátil e muito organizado, né? Começa a vir algum outro estilo, o sertanejo meio que pega um pouco, sabe? O que o pessoal começa a curtir, ele se funde, né? Que nem ele se fundiu com o funk, ele se fundiu com o reggaeton, agora está muito forte, está muito em alta. O sertanejo em si é a música que está mandando no Brasil. Espero que um dia o seu coração me veja aqui, que possa sentir o que eu sinto agora em mim. O sertanejo ele sempre foi cantado o que a gente vive, no caso, né? Naquele tempo eles viviam o sertão, que eles viviam na roça, eles viviam no campo, eles cantavam isso. As duplas de agora cantam o que estão vivendo agora, que fala de festa, fala de amor mal resolvido, que naquela época também era vivido. Se tu quer ter trabalho, hoje em dia, né, como músico, é melhor o sertanejo. Tanto que tem muitos guitarristas, baixistas que são do meio do rock que estão indo para o sertanejo para ganhar dinheiro. O rumo que a gente quer tomar, quem sabe, né, o nosso sucesso é estar trabalhando bastante, né? E para a gente estar trabalhando bastante, a gente tem que fazer o que o público gosta. O contratante vai te contratar se tu agradar o público da casa dele, né? Então a gente tem que fazer o que está rodando. O sucesso é o reconhecimento do trabalho, né? A gente que é artista é sempre o reconhecimento do trabalho. Ouvirem teu nome e associarem com alguma música, conhecerem o teu trabalho, né? Pra nós dois juntos viajar, além das estrelas, tem um lugar pra gente se amar. Os músicos acabam se rendendo ao estilo sertanejo para poder trabalhar, se manter em atividade na música. Como tu vê esse processo, essa mudança, essa migração? Pois é, Ronaldo. Na verdade, eu acho interessante a gente ressaltar um ponto que ela colocou ali na entrevista, que é aquela supervisão daquilo que está tocando na rádio para ser incluído no repertório do show. Então, aquilo que está tocando na rádio acaba sendo ratificado pelos músicos no show e acaba criando um elo que é indissociável. Toca bastante na rádio, vai tocar na casa noturna, na balada, e aí toca na rádio porque o pessoal ouviu na balada, toca na casa noturna, então é uma coisa que acaba se retroalimentando. E aí fica faltando o espaço daquela coisa autoral, daquela coisa de tu ter convicção no estilo, compor alguma coisa e meio que tentar ir contra essa maré toda que está te levando exatamente para o sertanejo ou para o funk, que são aqueles estilos que estão estourados hoje. Professor Marcelo, ela fala que o sertanejo é o ritmo que está mandando no Brasil. Tu concorda com essa frase? Mandando no Brasil é engraçado, né? Tem muita gente mandando no Brasil hoje em dia. Ou não. O fato é assim, é o que predomina, né? Acho que comercialmente é o ritmo que mais tem seguidores, né? Os motivos são os mais variados, né? O público que efetivamente gosta, o público que adere, né, que vai porque os outros vão, e aqueles que não têm nenhuma opinião formada, mas que acabam consumindo da mesma forma esse tipo de produto, né?
O interessante é que o pessoal chama de sertanejo, ou sertanejo universitário, e aí tem muita apropriação cultural, né? Se a gente for pegar o que é sertanejo de raiz, né, a gente vai ver aquelas primeiras duplas que vieram do Nordeste, né, cantando os problemas da vida, né, do cotidiano, e que acabaram estourando em São Paulo nas rádios porque tinha um público fiel e que podia lembrar, né, com saudades daquilo que acontecia na terra deles. E hoje em dia o que a gente vê é algo totalmente, não digo falso, né, mas é algo totalmente montado, né, em cima de uma cultura que até é bem rica, né, e que hoje já não é explorada. Professor Fernando, como tu vê esse fenômeno do sertanejo ou desses ritmos que às vezes estão na mídia, estão aparecendo mais, que deixam a entender que é o som, né, do momento? A gente tem, enfim, esses ritmos são muito fortes, né? O funk, o sertanejo, a gente tem também aqui no Rio Grande do Sul uma cena muito forte da música nativista, a gente tem a música religiosa também, que é também extremamente forte, cada uma delas envolvendo grupos econômicos. Talvez a questão do sertanejo, ela fique tão evidenciada também, porque a gente também tem no Brasil essa concentração muito incomum, que é de mídia. Enfim, a gente tem, por exemplo, um grupo que é economicamente muito mais forte, que é a BBC de Londres, e grandes grupos de comunicação do mundo, e acredito que isso também gera algumas distorções. Então, realmente, eu nada tenho contra o estilo. Enfim, tem artistas muito competentes, produtores extremamente qualificados, né, que estão trabalhando e realmente fazendo produções muito bem feitas. Eu não conheço, né, tão a fundo o gênero, mas imagino que devem ter coisas bem interessantes, com muito mérito para os artistas envolvidos, mas o que talvez falte é justamente um espaço maior para essa diversidade. Isso a gente sente muito, e que aí uma série de fatores culturais, enfim, na vida do brasileiro, da questão da educação, realmente aí falta a gente conhecer muito mais o nosso país e, enfim, infelizmente a gente não tem podido contar muito com o apoio da grande mídia para isso. Enfim, as mídias alternativas têm feito um trabalho muito bonito, assim, de resistência, cada vez angariado, assim, mais apoio, mas é um processo, assim, acho que vai acontecer e se desenrolar. Jonas, ali falaram que ela toca na rádio por várias vezes e é o sucesso. Como trabalhar esse outro lado, né? Que tu também trabalha com essa cena mais underground, podemos dizer assim, que às vezes também não toca tanto nas rádios, mas está em atividade no mercado. É bem volátil, assim, também. A gente vê nomes surgindo e aí, sei lá, segundo, terceiro disco aí já desaparecem, assim, de cena, porque também desistem, porque vê que não tem uma sustentabilidade, digamos que, por exemplo, o mercado do sertanejo, eu vejo que a gente segue as mesmas, digamos que, diretrizes, assim, né? A gente tem imprensa, a gente trabalha com assessoria de imprensa, a gente trabalha com distribuição, a gente trabalha com produções de shows, só que eles têm tudo em maior escala, assim. Eu estava vendo uma reportagem, assim, comparando, assim, um pouco, né? Acho que é o Fernando Sorocaba, né? Que é um dos grandes empreendedores, assim. Ele é um cara que lança... E ele tinha, assim, 3 monitores só para, enfim, monitorar, assim. Um que era só para músicas que estão tocando nas rádios. Então, são milhares de rádios no Brasil inteiro, assim. E aí tinha o nome da rádio, a música que estava tocando naquele momento. Então, um sistema feito por eles para monitorar tudo. Outro que era só de digital, outro que era só de venda física. Então, ele tinha ali a gestão na frente dele, assim, o grande arquiteto, assim, dessa indústria. E a gente trabalha com as mesmas coisas, só que, enfim, com um público muito menor, assim, né? E a gente valoriza justamente essa verdade, assim, o lance do autoral, assim, né? Da música. A gente consegue identificar, de alguma forma, algumas pessoas que têm essa sede, assim, né? Por arte, assim, né? E o selo, de alguma forma, para nós serve... Como tem muita coisa sendo lançada, muita gente fazendo música, enfim, é a coisa mais fácil que tem agora, hoje em dia, né? Tu tem a gravação ficou muito mais barato, tu pode, enfim, aprender a mexer nos programas de gravação e colocar na internet, mas o selo, para nós, funcionou como
uma marca que valida aquilo, né? Tipo, passa por uma curadoria, uma espécie de filtro também dentro daquele nosso mercado, assim, que a gente está inserido, assim. E partiu também justamente por uma frustração nossa, assim, minha, pelo menos de músico, assim, né? De sempre ter essa... Não tem espaço. Agora a gente tem o CD gravado, vamos mandar para várias gravadoras e selos e retorno nenhum, assim, enfim. E aí, não, vamos fazer uma coisa nossa, então. Não ficar esperando, fazer um local, acontecer. assim. Tanto que agora o que eu menos faço é tocar, né? A parte mais fácil para mim é sentar numa bateria e acompanhar uma música, assim. Mas, tipo, o lance virou totalmente a gestão, assim, né? E a gente lança artistas que não são de Caxias também. A gente lançou uma banda agora recentemente do Espírito Santo, que também está circulando legal pelo Brasil, mas não tem aquela mídia. Rodrigo, hoje para organizar um evento, o que se pensa? Você pensa no estilo musical? Como atrair as pessoas e o público-alvo para o evento? Ronaldo, eu sou da década, vivenciei muito década de 90, né? Eu sou um fã de rock gaúcho, Engenheiros, Nenhum de Nós, Ultraman, peguei essa época muito boa. Sou fã de rock internacional, nós temos uma leva de shows grandes para o Brasil esse ano, U2, Green Day, Bon Jovi vindo para cá, shows que lotam. Mas para produtor de evento hoje local, Caxias e região, isso não vende. E eu preciso vender, preciso botar alguma atração que consiga vender, algum estilo de música que consiga fazer com que esse público venha até meu evento, né? Ele é uns eventos de médio grande, hoje porte, média 1.000 pessoas por evento, né? E hoje o público que eu trabalho é muito focado no funk, né? Então a gente trabalha muito com MC hoje, é uma atração que é bom de trazer, por quê? Porque ela não te agrega passagem de som, não te agrega muita estrutura de som, estrutura de palco, de luz, então, agrada o público. Show barato que traz bastante retorno financeiro. Além de todos os ritmos falados aqui, claro, a gente tem hoje um ritmo muito forte, que é o eletrônico, né? A gente tem hoje o Alok, que meio que revolucionou esse meio eletrônico, vintage, ao qual eles fazem o que tu falou inicialmente. Eles não é um DJ que vai tocar, ele tem uma estrutura por trás. Então, um DJ para tocar hoje desse porte leva 5, 6 pessoas. É um que faz só luz, um que faz só o som, um que cuida de efeitos especiais, um que cuida só de painel de LED. Então, é um show, não é um DJ que toca, né? Um meio que está muito forte no mercado pelo investimento, pelo dinheiro também que está sendo investido. E o valor desses DJs, hoje de um show deles em média, qual que é o valor, por exemplo, hoje, de um Alok? Um Alok hoje mais de 100 mil reais. 100 mil reais, Isso. um DJ? Isso. Com toda a estrutura? Isso. Perfeito. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais essa conversa. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com Rede Cabeças aqui na UX TV, falando sobre quem dita o sucesso. Jean, nós falávamos aqui no intervalo sobre a figura do DJ. Antigamente era aquele cara que ficava escondido lá no cantinho, ninguém via, às vezes nem aparecia, né? Ninguém nem sabia quem era o cara que estava tocando, e hoje isso mudou bastante, né? Mudou. A característica do DJ era simplesmente animar a festa, colocar a música que o pessoal estava pedindo e fazer o pessoal se animar. Aí houve um momento ali que tiraram o cara de dentro da casinha e colocaram ele para ser o cara. E aí ele virou a atração da festa. Hoje existe DJ cobrando mais de 100 mil, como tu falaste antes no intervalo. Então, é uma mudança, é uma quebra de paradigma, é colocar para o público pessoas que antes não tinham espaço. Como no caso do DJ. Fernando, e essa união dos DJs com os músicos, agora eles também estão, por exemplo, a Anitta gravou com o Diplo, né, um single, foi lá nos Estados Unidos, essa inclusão, essa mistura, como você é produtor também musical, né, professor de música, vê essas misturas? Olha, eu acho muito interessante, tá? Porque o DJ realmente ele ganhou muito em ferramentas, então talvez assim, voltando assim,
para o início, década de 80, assim, realmente a mesma própria música eletrônica era uma brincadeira, assim, eram instrumentos muito simples, as baterias eletrônicas, enfim, os sintetizadores pessoais já eram, obviamente, né, muito mais poderosos, mas mesmo a origem toda lá do hip hop, assim, também, que eram estilos que foram crescendo e depois, enfim, com o computador pessoal, com as ferramentas, hoje em dia, assim, praticamente todo músico precisa dominar essas ferramentas, então eu vejo com bons olhos, assim, existia um preconceito com o DJ talvez era a década passada, ou mesmo com música eletrônica, enfim, por ser um estilo inferior, a pessoa não é um músico, ela só está apertando botões enfim, não é bem assim. Cada vez mais essa tecnologia permite uma liberdade criativa muito grande e acho que também por conta disso isso está sendo valorizado, esse papel, que é um novo papel do músico que consegue dominar criativamente essas tecnologias e deixar a sua marca, além de ter essa sensibilidade com o público, do que o público quer escutar, de conseguir também criar em tempo real, interagir com o público. Aí entra toda essa questão do espetáculo, das luzes, que são, enfim, o estímulo aos sentidos, que já existia, claro, nos shows, nas produções de rock, e talvez na música eletrônica essa questão sensorial tem sido levado um pouco mais adiante. Então são desdobramentos naturais e que eu vejo com bons olhos, assim, da tecnologia. Professor Marcelo, uma mídia acaba ela vendendo a outra, por exemplo, no cinema. Vai no cinema, está tocando uma música. Vai num estádio de futebol, está tocando uma música. Um jogador, às vezes, está numa coletiva, toca o celular dele, aquela música, o pessoal acaba consumindo uma dancinha, né, às vezes, no jogo de futebol. Tem isso, né? Às vezes o sucesso ele é acidental. Às vezes alguém protagoniza alguma coisa e isso ganha destaque, né? Acaba tendo relevância, né, na mídia. Vocês estavam falando de DJ, eu estava pensando aqui, estava me lembrando que além de DJs famosos, tem DJs famosos que são anônimos. Né? A gente tem aquela dupla Daft Punk, né? Tu tem o DJ Mouse também, que ele usa uma espécie de capacete, né? O Rato Morto, né? Tem a banda Gorillaz, né? Que é uma animação. Então veja que o fenômeno do sucesso ele transita aí em várias camadas, né? E obviamente acaba criando e promovendo outros sucessos em outras áreas que não só a musical, né? Tu falou a questão da trilha sonora, né? Às vezes muitas músicas alcançam o sucesso porque fazem parte de uma grande trilha. E é interessante que às vezes tu consegue até resgatar clássicos musicais justamente via cinema, já que o espaço comercial não é aberto, né? A publicidade também tem uma pontinha aí de interferência também no cenário musical e cultural. Às vezes um comercial de grande sucesso que tem uma boa trilha, essa trilha passa a emplacar nas rádios e tudo mais. Eu me lembro, que é um pouquinho mais antigo como eu, vai se lembrar dos comerciais da marca de cigarros Hollywood, que sempre emplacavam um clipe de esporte, alguma coisa assim, com uma música muito bacana. A Raider também, né? As chinelas. Isso mesmo. Então, existem algumas estratégias dentro da publicidade atrelando sucessos musicais ou músicas que têm uma potencialidade de sucesso, e isso acaba permeando, né, e acaba indo para busca do público, enfim, mercado fonográfico de um modo geral. Jean, há um tempo atrás, antes mesmo do sertanejo, a gente teve um fenômeno que talvez tenha partido até aqui do Sul, acredito que aqui do Rio Grande do Sul, que era o Tchê Music, que quase tomou conta do Brasil inteiro. Aonde o Tchê Music não emplacou no Brasil? Eu participei dessa coisa da Tchê Music. Foi uma parceria de uma gravadora aqui do Sul, que eu trabalhava na época, e com a Abril Music de São Paulo. Então houve uma fusão de interesses. O que se precisava naquele momento? Se precisava de um novo estilo
Na época, se eu não me engano, a gente tinha saído do axé, que estava muito forte, e a coisa ficou meio que no vácuo. Tinha ali o pagode acontecendo, o pop rock acontecendo, mas se queria um movimento todo. Os produtores de São Paulo olharam para o mercado aqui do Sul e viram a música gaúcha, principalmente a vaneira e o vaneirão, como sendo um bom potencial de levar para o resto do país. Claro, com mudanças. E foi o que foi proposto, né? Se selecionou uma série de artistas aqui do Sul, fizemos a produção toda em São Paulo, mas com aquelas alterações que, em tese, agradariam a todos. E não era exatamente isso que o mercado queria. O mercado queria alguma coisa que viesse permeando a música de uma forma natural, de uma forma que fosse sendo absorvida ao longo do tempo. E não dessa coisa massiva do tipo, temos um estilo Che Music que criamos em laboratório e estamos jogando para vocês consumirem. O público não aceitou isso. Funcionou durante um tempo, principalmente aqui no Sul. Tocou na novela, né? Sim, teve trilha sonora, com trilha sonora na Globo, quer dizer, teve um movimento muito rico, muito bacana. Alguns artistas, inclusive, que pertenciam às bandas, acabaram se lançando em São Paulo e ficando em São Paulo. Então, houve todo o movimento. O Michel Teló vem dessa vaneira, né? O Michel Teló, ele participou do Grupo Tradição durante muito tempo. E ele vem exatamente disso. Ele se projetou, ele não fazia parte da Che Music, mas ele se projetou à margem de todo o movimento, trazendo o Grupo Tradição também para São Paulo. E aí depois ele se desgrudou do Tradição e acabou indo para a carreira solo, optando pelo sertanejo. Mas com toda a convicção de que o sertanejo que ele queria fazer era o sertanejo raiz. Era buscar exatamente aquilo que ele tocou durante a vida inteira, desde que ele era moleque de 9 anos de idade, porque a música gaúcha ela tem uma ligação com o sertanejo, sertanejo raiz, claro. E ele se jogou no mercado e acabou conquistando aí uma parcela bem interessante e se consolidou, né? E a música que ele vai fazer sucesso não é de raiz, é o sertanejo universitário. É porque ele tem que criar uma identidade, uma identificação com o público atual. E o público atual, embora saiba, tenha ouvido alguma coisa do sertanejo antigo, não consome mais isso. Consome o sertanejo que a gente classifica de forma comercial como universitário, que pega algumas coisas do sertanejo raiz, mistura com um pouquinho de pop rock, coloca uma acordeona aqui do Sul e faz um arremedo, funk no meio. Um arremedo de sertanejo, que se classificou como sendo universitário. Jonas, é complicado criar um sucesso. O Gia falou para nós todo o processo que envolveu para chegar a um ritmo à grande mídia, né? Não é algo fácil. Não, nada fácil. Ainda a gente, assim, tem muitas músicas assim que, por exemplo, fogem daquele padrão de determinado tempo de música, dos 3 minutos, ou enfim, no formato, na produção, enfim, algumas coisas que acabam indo para o gosto de um determinado público um pouco menor, assim, mas a gente... Eu sonho em poder sempre sair dessas bolhas, assim, né, de me comunicar. A gente estava falando aqui do rock gaúcho, né, ele foi um gênero, assim, que nos anos 90, nos anos 2000, assim, ele conseguia ter esse diálogo um pouco com públicos maiores, assim, né, festas de colégio, assim, nos anos 2000, de bandas, assim, mais alternativas, que tocavam também, mas, enfim, tinha também esse suporte desses selos e gravadoras também dessas grandes produtoras, assim, do Sul, principalmente, né? Mas eu acho que a gente está se transformando, assim. Eu, durante o ano, a cada ano, vou aprendendo mais a identificar o nosso mercado e a ver que formas, enfim, a gente consegue dialogar com mais pessoas. A gente lançou... Tem uma banda chamada Supervão, que também ficam nesse hibridismo, assim, entre o rock, né? Porque eles usam guitarra, baixo, vocal, mas não tem bateria. A pessoa que canta faz programação, então fica um pouco parecendo que é um DJ com uma banda acompanhando. Então o nosso público também está se tornando cada vez mais híbrido, então ele consome não só rock, mas eletrônico, enfim, outras coisas, assim, tipo, bem variado também. O público está evoluindo, está ficando menos preconceituoso, assim, né, mais aberto, eu acho. Percebe isso, Fernando, o público mais aberto?
Percebo, sim, claro, dentro do público que quer fugir um pouco desse tipo de artista, tem um público que está engajado nas mídias sociais e que tem uma relação, às vezes, muito forte com seus artistas, com seres. Tu vê isso no financiamento coletivo, por exemplo, como a gente tem muitos artistas que têm uma individualidade muito forte, um trabalho autoral, justamente que não se enquadra de maneira nenhuma em rótulos e que tem conseguido um apoio muito interessante mesmo para o financiamento coletivo. Claro, eles não vão conseguir, talvez, o retorno financeiro de um grupo, enfim, vinculado a uma grande gravadora, um grande selo. E, obviamente, né, a continuidade do trabalho é sempre uma dificuldade. Acontece muita gente, enfim, desistir pelo caminho. Mas, enfim, sempre foi um meio difícil, né? Geralmente o músico, a gente tem uma banda, o seu conjunto, e tem seus outros trabalhos. Ele dá aula, ele trabalha com outras atividades relacionadas à música. Mas, enfim, eu vejo essa receptividade e vejo, inclusive, um incentivo cada vez maior da individualidade, né? Que eu acho que é o que a gente realmente tem que buscar, enfim, criar os próprios nichos. E a gente vê mesmo na internet como tem trabalhos que espontaneamente eles ganham projeção porque eles têm alguma coisa muito forte de autoralidade. Enquanto que bandas que pode ter um trabalho muito competente, mas segue mais ou menos aquela forma, assim, que a gente identifica, nossa, isso aqui soa muito como aquela outra banda. Assim, uma produção excelente, mas que esbarra nisso, né? Esbarra naquele algo a mais, que eu acredito que sempre supera, né, as fórmulas. Eu acho que dentro do mercado independente, assim como que é o que a gente está dominando, enfim, e estudando há mais um tempo, Goiânia, assim, é a grande capital disso, justamente, ironicamente, por ser por ter o grande polo, né, a indústria toda começa lá, então a resistência é maior lá, né, o underground deles é gigantesco, então eles fazem um festival que tem patrocínio de grandes marcas, que tem patrocínio do próprio governo, assim, e se a gente pegar o line-up desse ano, a gente consegue identificar artistas assim do meio independente que já conseguem ter um público e uma consolidação grande, assim, principalmente 2 nomes eu posso destacar, que é o Baiana System, que é um fenômeno assim lá em Salvador. Então, tipo, o show deles é uma mistura de parece ser música eletrônica, mas tem a música regional deles, a guitarra baiana, um cara tocando, são 6 pessoas no palco. Tem muito forte o lance da identidade visual, o painel de LED trabalhado. O público, no meio do show, faz uma roda, então parece um momento que está no show do Slayer, sei lá, do thrash metal. E eles se autodenominam como antropofagia baiana, então eles comem tudo, assim. Uma mistura. Rodrigo. E realmente, é único, assim, é autoral, assim. Rodrigo, você trabalha com eventos também, eventos sociais. Nos eventos sociais, casamentos, formaturas, festas de 15 anos, antigamente tinha muita figura das bandas tocando. Ainda existe? Como que estão os eventos sociais hoje? Hoje a gente tem algumas atrações em eventos sociais, mas banda não é mais o foco. Hoje a gente trabalha muito com atrações, shows de DJs com performances, escolas de samba, hoje está muito na moda usar. Então, no meio da festa tem uma escola de samba para tocar, é uma maneira diferente, é legal. Mas banda em si é muito difícil hoje. A gente não tem mais aquela história de bandas de baile que falava antigamente. A gente tem acho que 1, 2, 3 em Caxias, não tem mais essa... As bandas de baile, exatamente. Tanto a reportagem que a gente viu do Hector ali, eles eram uma banda de baile antigamente. Eles mudaram o perfil deles para se adequar ao público, né? Falando um pouco só dos músicos aceitarem um pouco mais, antigamente tinha uma guerra muito grande entre DJs e banda, né? Porque as bandas não gostavam dos DJs porque tiravam espaço das bandas. E as bandas eram o quê? As bandas eram 10 pessoas, 12, que é uma banda grande hoje. O Fernando Sorocaba tem 20 pessoas no palco. As bandas pegaram a tecnologia para elas se adequar. Então hoje as bandas elas gravam trilhas, né, em computadores e elas vão tocar com 4, 5 pessoas. O quê? Baixa o custo e tu consegue botar uma banda no teu evento. Então a banda sertaneja hoje ela vai tocar com gaita, baixo, guitarra, bateria e uma voz, um violão. E o resto é trilhado. Isso baixa o custo da banda, é menos janta, é menos hotel, é menos... Então tu consegue botar essas bandas nos eventos. Então as bandas no computador, elas usaram a tecnologia a favor delas, não só em contra. Estamos chegando quase ao fim do programa. Professor Marcelo, já dá para a gente
dizer um pouco ou imaginar quem dita o sucesso no Brasil diante de tudo que a gente conversou um pouco? Quem dita o sucesso é difícil saber quem nasceu primeiro, né? Nesse caso, se é o Capital ou se é a banda. Mas sim, o fenômeno sertanejo, e a gente vai chamar de fenômeno, né? Porque ele teve um início, mas não parece ter fim, né? Parece que ele é o grande hit, né, do momento. Mas, enfim, compartilha com o funk também, que é muito forte, inclusive está sofrendo aí pressões políticas, né? Verdade. Que é uma coisa meio absurda. E tem todo esse movimento gospel, então acho que tá bem dividido aí quem dita o sucesso. Jean, para você, que análise dá para tirar? Eu acho muito difícil a gente estabelecer um único critério e dizer, olha, quem dita o sucesso é o fator financeiro, é o processo de divulgação, é o talento, que muitas vezes não existe, né? Eu acho que é uma diversidade de situações. Existem situações que acontecem em nichos de mercado, como aqui no Sul agora tem uma banda, eu acho que todo mundo conhece, que é o Jingle Bells, uma banda que está num processo de crescimento fantástico, uma banda de extrema qualidade e que acabou crescendo absolutamente do nada. As pessoas começaram a falar, um fala para o outro fala para um. Eles não tinham um grande aporte financeiro e acabou acontecendo. Mas é local, acabou sendo um nicho de mercado que eles conseguiram chegar e chegaram muito bem. Então, eu não me daria o direito de dizer que determinado ato vai determinar o sucesso ou vai ditar o sucesso. Eu acho que é uma gama de fatores que acaba levando uma banda, um estilo a fazer sucesso. Perfeito. Claro, o econômico também. Né? Também. Professor Fernando, e para você, dá para tirar alguma análise? Eu acho que eu já analisei, enfim, mais no início, mas o que eu queria ressaltar, talvez, é a importância do artista. Enfim, eu, como músico, então, vou sempre dizer que o artista ele tem grande parcela nisso tudo. Claro, mesmo que ele conte, né, com uma rede de apoio muito grande, ele tem a sua competência e o público não é idiota. Enfim, não existe público que aceita qualquer coisa. Isso não existe, jamais existiu. Então, se o público consome, enfim, ele vê alguma qualidade nisso, se a gente olhar realmente, existem qualidades nesses estilos, é bem produzido, a gente pode argumentar, claro, que o conteúdo das letras é muito pobre, mas enfim, talvez para essa audiência-alvo isso não importe para eles, e mesmo a gente consome também músicas, às vezes mais sofisticadas, com letras ruins. Enfim, a música em si é tão atraente, o arranjo, outros elementos que realmente compensam. Então, eu acredito que eu valorizo muito isso, a capacidade individual, a criatividade, a individualidade, seja isso para um músico autoral, independente, ou para alguém de massa que, mesmo assim, ele tem alguma coisa, elementos pessoais que fazem com que ele se sobressaia. Então, tem mérito. Jonas, música é música sem rótulos, como você vê? Música eu vejo como arte, né? Eu procuro dar esse enfoque assim para a música, né, acima de tudo. E o sucesso é algo subjetivo também, né? Para alguns sucesso é uma sustentabilidade financeira muito grande, uma popularidade enorme. Para nós, eu me considero um profissional nesses últimos 3 anos de sucesso, assim, porque a música conseguiu me levar a lugares que eu jamais pensei que eu estaria, assim, conhecer pessoas, enfim, dentro de uma determinada rede, mas enfim, agora o lance é trabalhar para manter isso, né? Continuar e a gente ir traçando novos objetivos, enfim. É um mercado, assim, realmente complicadíssimo, assim, da Rodrigo, música. para encerrar rapidamente, sua opinião sobre quem dita sucesso? Para mim, quem dita sucesso é o público. Porque o público comprando, tu vai arrecadar mais dinheiro e vai ter mais investidores para investir mais nesse produto. Tu investindo mais, ele vai ser comprado cada vez mais e mais. Perfeito. A gente agradece a presença de todos vocês, pessoal aí de casa. O Rede de Cabeças fica aqui. Até o próximo.
Música